Boa noite, gente boa, começando mais uma edição do Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás. E nós estamos debatendo sobre eleições 2018 em período eleitoral. Queremos saber o que os candidatos ao governo de Goiás estão se propondo a fazer, caso eleito, para nós goianos aqui no nosso estado. E nós estamos entrevistando, dedicando um programa inteiro a cada um dos candidatos. E hoje o nosso convidado aqui é o candidato Marcelo Lira, do PCB. Nossa produção preparou uma apresentação dele e vamos, antes de cumprimentá-lo e deixar ele dar uma boa noite, nós vamos ver essa apresentação que a nossa produção preparou. Roda a apresentação. Marcelo Lira é candidato ao governo do estado de Goiás pelo Partido Comunista Brasileiro, formado em Ciências Sociais e Filosofia pela Unesp, mestrado em Sociologia pela Unesp, doutorado em Ciências Sociais pela Unesp, pós-doutorado em História pela UFG, membro do PCB desde 2008, presidente do PCB em Goiás, presidente do Sintef Goiás, professor efetivo de Sociologia do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia. E você pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter, Instagram, lá no perfil do programa Papo Dinâmico e ver este programa e todos os outros que já foram ao ar com temas diversos, né? Você pode chegar lá assistir ao que você quiser lá, ou assistir a todos, se quiser compartilhar e pode também mandar sua mensagem para nós, sugerindo um tema para a gente debater aqui. Como nós falamos, estamos entrevistando hoje Marcelo Lira, candidato do PCB. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo aqui ao Papo Dinâmico. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos e todas as trabalhadoras que estão nos assistindo. Primeiramente, gostaria de agradecer à PUC TV por abrir esse espaço para que o PCB estivesse aqui hoje, divulgando o seu programa e tendo esse diálogo com os trabalhadores e trabalhadoras goianas. Legal. O candidato, a sua atuação você é professor? Sim, sou professor do IFG. Sou formado em Ciências Sociais e Filosofia, com mestrado e doutorado em Ciências Sociais e um pós-doutorado em História aqui pela UFG. Por que o eleitor deve votar em você? Bem, eu sou um candidato que vem das organizações autônomas da classe trabalhadora. O Partido Comunista Brasileiro é um partido, historicamente, que tem esse vínculo à luta pelos direitos da classe trabalhadora. É um partido de 1922, para o eleitor, para a eleitora que está nos acompanhando e que não sabe, é um partido que nunca esteve envolvido em nenhum tipo de escândalo de corrupção, de fisiologismo, de clientelismo, de troca de favores. É um partido que tem uma tradição de luta que, inclusive, muitos dos seus militantes foram presos injustamente, foram torturados e assassinados pelo Estado brasileiro e muitos dos corpos ainda sequer foram devolvidos às famílias. Então, é um partido que tem uma tradição de luta pelos direitos da classe trabalhadora. O PCB tem uma experiência histórica de governo no Brasil? Bem, o PCB, ao longo da sua história, foi jogado na ilegalidade, né? Ao longo dos seus quase 100 anos de história, apesar de estar envolvido ao longo da sua existência nas grandes lutas sociais da classe trabalhadora, foi jogado na ilegalidade pelo Estado brasileiro. E apesar de ter eleito deputados, senadores, vereadores ao longo dessa história, esses parlamentares que inclusive foram eleitos foram também destituídos dos seus cargos e jogados na ilegalidade. Tá, mas já governou algum município, algum estado na história do Brasil? Infelizmente, as experiências que nós tivemos, elas não tiveram êxito porque o partido foi destituído do poder. É porque, na verdade, assim, é uma curiosidade minha saber como é que seria um governo do PCB, um partido comunista governando um estado num sistema cuja Constituição assegura livre iniciativa. Como é que seria um governo comunista de um estado nessas condições assim? Sim, um governo comunista dentro dessa estrutura que aí está, fundamentalmente ele passaria pelo aquilo que é a coluna vertebral do nosso programa, que é o poder popular. Nós defendemos a criação de órgãos de democracia direta,
a partir da criação de conselhos populares, formados aí nos locais de trabalho, de moradia, de estudos, de cultura, a partir dos quais se pudesse, então, discutir e deliberar sobre as questões fundamentais desses espaços. Então, trata-se de um tipo de governo que, ao contrário daquilo que está, descentraliza os processos de decisão. Então, ao invés... Isso não engessaria a administração pública, não? Não, pelo contrário, pelo contrário. O que nós assistimos hoje é um tipo de governança fundamentado na troca de favores. Nós assistimos aí ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos meses, a corrida entre os partidos tradicionais para fazer coligações. Como essas coligações são feitas? A partir de interesses. Então, quando esses governos, quando esses candidatos assumem o governo, a primeira coisa que eles fazem é lotear o governo para esses seus amigos e seus representantes de interesses mais diversos. Eu vi que a sua formação é Sociologia e Filosofia, então você deve conhecer bem a história da França. A França fez uma experiência lá das comunas de Paris. Seria mais ou menos isso que você pretende aqui? As comunas que eram justamente conselhos populares que representavam os trabalhadores em diversas regiões da França. E acabou que isso não deu certo, fracassou. O que você pretende, caso seja governo, fazer mais ou menos uma experiência assim das comunas de Paris? A Comuna de Paris foi uma experiência histórica importante e que ela não deu certo porque ela foi dizimada. O governo francês matou todos os membros da Comuna de Paris. Por isso ela não deu certo. É importante que aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, saibam disso. Então não se pode dizer que não deu certo. Foi uma experiência histórica importante que demarcou um processo de democratização da França importante, que tem impactos até hoje na sociedade francesa. No entanto, ela não foi adiante porque aqueles que estavam no poder dizimaram, exterminaram aqueles que tentaram uma outra forma de governo que não essa que é Pois é, mas uma forma de governo ela tem que ser sustentável, sob o ponto de vista da coesão, da consistência, da eficiência, da eficácia, mas também da soberania, de assegurar a soberania. Se uma forma de governo é muito boa, muito organizada, mas ela é suscetível a ser dominada, dizimada por qualquer outra força externa, então ela tem algum problema de sustentabilidade, não tem não? Não, o que nós vemos, né, nessa estrutura de Estado é um discurso de que só existe uma maneira de fazer política, que é centralizando o poder na figura do Estado e das instituições políticas e tratando essa forma de fazer política como se fosse a única, um monopólio da política pelo Estado. O que o PCB defende é que a política pode ser feita no cotidiano, ela pode ser feita nos locais de trabalho, de moradia, de estudo, de cultura, no nosso cotidiano, a partir das pessoas discutindo e apontando possíveis soluções para os seus problemas. Essa é uma forma de se governar que ela pode sim ter êxito e ela só não tem êxito se existe uma força externa que, em nome de interesses econômicos poderosos, extingua e extermine as suas lideranças e as pessoas ali que estão tentando apontar para uma outra saída. Hoje nós vivemos uma crise profunda no país, que passa, inclusive, pelo descrédito de boa parte da classe trabalhadora na política, justamente por isso, porque as pessoas não se sentem representadas nas instituições. O Congresso Nacional, ou a Câmara de Vereadores, ou de deputados estaduais, não refletem os interesses da maioria da população. Então, por isso nós assistimos nas últimas eleições, e nessa particularmente, um aumento progressivo do número de abstenções, de voto branco, de voto nulo, porque as pessoas não se sentem representadas. Como seria seu governo aqui em Goiás? Caso eleito, você manteria a estrutura de secretarias, superintendências? Como é que seria a forma de governo? Em cada uma dessas secretarias teria um conselho para tomar decisões, para orientar o secretário? Como é que seria isso? Bom, existem diversas formas de governar. Uma é essa lógica que aí está do executivo barganhar o processo de governança com o parlamento e às vezes com o judiciário. Nós assistimos aí há poucas semanas o judiciário se dando um aumento. Essa é uma forma de governar. Essa nós não queremos efetivamente. Ou seja, essa forma de governar é o que faz com que o ministro da Agricultura seja um ruralista que está negociando 17 bilhões de reais de perdão em dívidas com os ruralistas.
faz levar ao governo um ministro da Fazenda que é um banqueiro, que age da mesma maneira e garante esses lucros astronômicos que nós vemos aí nos jornais. Essa é uma forma de governar que nós não pactuamos. A nossa forma de governar, ela vai ser fundamentada na construção de conselhos por locais de trabalho, isso é fundamental de se colocar, por locais de moradia, porque o morador é aquele que melhor entende dos seus problemas cotidianos, e a partir desses conselhos, que nós chamamos de órgãos de democracia direta, é que nós vamos construir as políticas públicas. Portanto, nas secretarias, nós teremos pessoas indicadas e eleitas, inclusive por esses conselhos. E com um detalhe, esses representantes com os quais vamos governar terão um mandato imperativo. O que isso significa? Caso você que escolheu o seu conselheiro não esteja contente com o trabalho desenvolvido, não seja o representante efetivo, ele vai ser destituído e colocado em outro lugar. Ok, daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar de educação e vamos ver dentro dessa concepção aí como é que seriam as políticas públicas na área de educação. Daqui a pouquinho.